bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia. Dessa vez eu vou abordar um tema que repercutiu um pouco nesses últimos dias em decorrência da declaração feita por um ministro do STF. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, comentando sobre essa questão do coronavírus, ele disse que o Brasil estava precisando passar por um choque de iluminismo. Ou seja, que o nosso país, a nossa sociedade, estaria precisando resgatar os princípios do racionalismo que os filósofos do iluminismo defenderam. Eu estava pesquisando sobre a repercussão dessa fala dele no Twitter e eu me deparei com uma postagem de uma pesquisadora, uma doutoranda em ciências da informação, e ela é negra, e ela citou que o iluminismo ele tem uma natureza eurocêntrica. Ela tem uma natureza de uma superioridade branca europeia sobre o restante do mundo. E que o iluminismo, o formato que a gente teve do iluminismo, não nos serviria mais, e sim que a gente precisaria de um novo iluminismo, um iluminismo mais abrangente, que leve em consideração todos e que não tenha vertentes de poder, alguma coisa por essa perspectiva. Eu achei bastante interessante o comentário que ela fez e dei uma lida nas respostas de algumas pessoas a ela, algumas questionando, algumas até mesmo de forma ofensiva, e essas pessoas que questionavam afirmavam que, na verdade, o iluminismo ele teria sido produtivo porque ele que deu origem à noção de Constituição. Foi ele que deu o arcabouço ideológico por trás da independência das Américas, ele que deu origem às noções de liberdade e de igualdade, né, através da Revolução Francesa. E eu fiquei me questionando, né, sobre qual dessas visões poderia estar correto. O iluminismo ele foi uma visão de mundo de matiz europeia, de matiz branca, e que pressupôs uma dominação, ou ele foi um elemento de liberdade que fincou ideias de liberdade que são tão importantes para a gente no dia seguinte. A posição de que o iluminismo tem essa supremacia branca por trás de si, que ela seria uma ideologia pautada por um movimento político, por uma teleologia, por um objetivo de garantir uma supremacia, ela tem muita sustentação, ela de fato se concretizou. A gente pode lembrar que no século XIX a gente teve diversas correntes de pensamento que eram notoriamente racistas e que justificavam esse racismo por um virtual pensamento científico racional. A gente pode pensar, por exemplo, pelas teses de eugenia, que tentavam constatar cientificamente de que brancos seriam superiores a negros e a demais etnias. Da mesma forma, a gente tem o darwinismo social, que também tentou, através das ideias de Darwin, colocar que algumas etnias, alguns grupos étnicos humanos seriam superiores a outros. A gente tem inclusive uma pseudociência que ela acreditava que por medir o tamanho do crânio você poderia conhecer os graus de inteligência. E esse pensamento ele tinha uma visão racista de tentar concluir de que a formação do crânio de uma pessoa negra explicaria uma inteligência menor do que a de uma pessoa branca. E, obviamente, não existe cientificidade em nada disso, não existe nenhuma prova que existem questões biológicas que diferenciam seres humanos por etnias, né?
cor da pele, o jeito do cabelo e características físicas são diferenças muito pequenas no físico de uma pessoa. Não tem diferenças maiores, né? São diferenças muito ínfimas para serem levadas em consideração, mas mesmo assim teve essa perspectiva de um cientificismo por trás disso. Da mesma forma, o racionalismo que veio do iluminismo, ele é responsável por todo um modelo de técnica e de racionalidade da vida humana que leva inclusive a situações desastrosas. Hitler foi uma consequência de um racionalismo. Você ter um modelo político que é tão racional e ele desconsidera tanto o ser humano a ponto de você criar uma máquina racional de matar, você usar preceitos de racionalidade para gerar morte. Né? A gente está falando de um modelo de uma máquina de matar que deixou um saldo de 6 milhões de mortos. Da mesma forma, a gente pode pensar que, por exemplo, um sistema de ataque militar ou de bombardeio, ele é altamente racionalizado, ele envolve equações complexas, ele envolve sistemas de engenharia muito complexos, e que a finalidade dele é destruir pessoas, é matar pessoas. A gente pode pensar um bombardeio sobre uma vila, sobre uma comunidade, que a gente vai ter todo um procedimento técnico utilizado contra o ser humano. Então, a gente pode ver que por trás dessa racionalidade, então a gente tem um discurso político que ele é bastante consolidado, que ele é bastante presente. Por outro lado, a gente vai ter, como eu já citei, que o iluminismo ele foi a base teórica que levou à Revolução Francesa, que levou à independência dos Estados Unidos e que propagou princípios que consolidaram a democracia e os direitos humanos, que são construções sociais que são extremamente importantes para a nossa vida cotidiana. A gente não pode conceber nos tempos atuais um modelo estatal que não leve em consideração a igualdade ou a liberdade e tantos outros preceitos que foram sustentados por essa premissa do iluminismo. E pensando sobre essa discussão, o que me pareceu ser o mais pertinente é que a gente teria, de um lado, uma base teórica, uma base de ideias, uma base de discussões, e isso dentro do iluminismo, que queria colocar o ser humano movido por uma razão, e isso aí ganharia uma capilaridade através da sociedade, de pesquisadores, de pessoas de um modo geral. Porém, quando a gente fala em uma questão prática, a gente não teria necessariamente uma aplicação direta desses preceitos. Então, me parece que quando a gente fala que, de um lado, o iluminismo deu origem à Revolução Francesa, deu origem a estados constitucionais, a direitos, a gente teria uma aplicação prática desse racionalismo pregado pelo iluminismo. Porém, quando a gente fala que esse racionalismo ele foi aplicado como uma ferramenta de poder, como uma ferramenta de subjugação do outro, como uma ferramenta de domínio, como uma ferramenta de exploração, a gente vai estar tendo essa racionalidade aplicada por uma outra vertente, por um vertente que vai estar politicamente sustentado, politicamente direcionado. Também a gente não pode negar que, ao falar em independência dos Estados Unidos, em Revolução Francesa, em direitos, a gente também tem uma racionalidade que ela está politicamente guiada para algum determinado fim. Agora, um outro ponto que me parece também extremamente pertinente é se a gente acabaria caindo no propósito de que existe não um racionalismo como uma coisa maior, mas sim várias formas de racionalismo. Por exemplo, a gente poderia pensar que a gente tem um racionalismo europeu e que a emergência de grupos que eram marginalizados, a gente pode pensar negros, índios, homossexuais, mulheres, e também é importante colocar nesses grupos que emergiram ali nas décadas de 1950, 1960 também, as antigas colônias europeias na África
e também na Ásia. E também pensar que a própria América Latina, que costuma ser excluída também, tornou-se uma voz um pouco mais preponderante. Então, se você tem um discurso europeu que define que um indiano é uma figura menor por motivos, tentando embasar isso em motivos racionais, a gente começa a ter os próprios indianos, como por exemplo, através da figura do Gandhi, questionando esse aspecto de dominação e colocando, não, nós indianos somos tão iguais a vocês e queremos tomar conta da nossa nação sem estarmos tutelados a vocês. Da mesma forma, a gente pode pensar que toda uma forma que se exerce um poder numa sociedade que exclui negros, homossexuais e mulheres, você vai ter uma nova forma de racionalidade que vai questionar aquilo que estava sendo colocado. Se a gente pensar, por exemplo, teses machistas que pensam que a mulher é medrosa, ou que a mulher é fraca, que a mulher não tem capacidade de liderança, a partir do momento que as mulheres confrontarem essa racionalidade imposta, vai modificar essa estrutura. Então, talvez de alguma forma a gente possa pensar que existem formas diferentes de racionalidades e que entram em conflito entre si. Porém, quando a gente pega na base mais filosófica dessas ideias sobre racionalidade, sobre método científico, existe um preceito que vem desde a Grécia Antiga, que é de que a filosofia deve sempre buscar o universal, ela não deve buscar o particular, o pensamento ele deve abarcar o universal. Então, eu também fiquei me perguntando se a racionalidade ela não necessariamente deve ser particular, mas que ela deve ser uma coisa universal e comum a todos. Vamos pegar aquelas questões básicas, né, de lógica. 2 mais 2 são 4, um triângulo é um elemento geométrico com 3 lados, a consequência vem depois da causa, ou seja, alguns princípios de lógica, e que qualquer pessoa, em qualquer situação, pela plena racionalidade, ela vai chegar a essa conclusão. 2 mais 2 sempre vão ser 4. Independe, isso aí independe de uma racionalidade branca, negra ou de qualquer forma de classificação. Então, eu quis levantar justamente esse questionamento. Será que quando a gente fala em um iluminismo, quando a gente fala em um racionalismo, a gente está falando de algo universal, de algo macro? Por exemplo, se a gente pegar a questão dos pesquisadores do século XIX que tentavam sustentar uma ideia de superioridade racial branca por meios que eles consideravam racionais. Se a gente pegar essa racionalidade universal, a gente sempre vai chegar à conclusão de que eles estavam errados, que não existe nenhuma superioridade de uma pessoa branca sobre uma pessoa negra. Então, o próprio modo de pensar do racionalismo colocaria em xeque esses pensamentos que se diziam racionais. Então, talvez o racionalismo seja justamente algo universal. Porém, quando a gente vê no campo prático, a gente vai ver que esses conflitos entre diversas formas de racionalismo vão existir. E aí eu deixo esse questionamento. O racionalismo, ele é algo universal ou a gente vai ter vários universalismos, vários racionalismos de forma particular? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.